Voxcast no ar, mais um podcast da Vox to You. Estamos aqui da Vox to You Franca e hoje eu recebo ela, Mara Perente. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, André. É um prazer estar aqui, poder estar fazendo essa troca contigo sobre um tema muito especial. Finalização do curso da pós, esse momento de celebração. E eu percebo que tem mais uma conquista aí na sua vida. Estou vendo aí do seu lado um livro, um filhinho, um filho que nasce. Sim. Vamos partir desse ponto? Vamos. Queria Na que verdade, você falasse pra gente sobre esse livro. Com certeza. A pós foi uma conquista. Eu cresci, aprendi muito, aperfeiçoou muitas questões que eu gostaria de aperfeiçoar. E o livro também é uma conquista. É o meu primeiro livro, Metas e Objetivos. Faça acontecer, estratégias comprovadas para alcançar seus objetivos. Em algum momento eu percebi que eu não tinha visão positiva de futuro, eu não tinha metas claras, eu não tinha direcionamento. E tinha uma época da minha vida também que eu não tinha sonhos. E eu falei, por que isso acontece? Aí eu comecei a trabalhar a questão de desenvolvimento pessoal e eu comecei a trazer metas para a minha vida, organizar muitas questões. E eu vi o quanto é transformador. E eu parti para esse mundo de desenvolvimento pessoal, ajudando pessoas a realmente conquistar os seus objetivos através da execução, com metas claras e objetivos bem definidos. Deu muito certo e eu decidi escrever um livro para poder ajudar mais pessoas. E quem é a Mara? A Mara de onde veio essa ideia de fato? Onde que foi a virada de chave para você entrar nessa área de desenvolvimento pessoal e também na questão da comunicação que você também atua? Bom, a virada de chave foi em 2017. Lá em 2017, eu já tinha 2 formações acadêmicas, gestão financeira e contabilidade. Trabalhei 7 anos na área, mas em 2017 eu fui acometida de um câncer de mama. E quando o câncer veio, eu busquei o desenvolvimento pessoal para que eu pudesse entender um pouco sobre mim, entender as minhas limitações, entender porque tudo aquilo estava acontecendo na minha vida. E nesse momento eu conheci a Febracis e eu comecei a imergir em alguns treinamentos e eu entendi que eu tinha muitas crenças limitantes, que eu tinha muitas feridas, fraturas emocionais, orgulho, ego, e eu entendi muitas questões. Não que isso justificasse a enfermidade, pode ser que tenha colaborado, mas quando eu fui para esse mundo, a minha realidade foi tão transformada, a minha mentalidade mudou de uma forma tão significativa que eu falei, não faz mais sentido eu continuar no caminho que eu estou. Aí, praticamente, eu rasguei meu diploma, abandonei a minha época, eu trabalhava na área contábil, vim para o desenvolvimento pessoal, no começo não foi fácil. É porque você nem tinha muito contato com pessoas. Não, praticamente não, eu era super tímida, acanhada, eu não tinha condições, eu era totalmente improvável para estar na frente de pessoas. Quando eu fiquei doente, o meu processo de cura, de quimioterapia, foi tão transformador, porque a minha vida mudou no momento de dor. A gratidão, ela veio no momento de dor. E a minha superação foi tão bacana que eu lembro que na minha última quimioterapia, o doutor virou para mim e falou assim para mim, Mara, seus cabelos não caíram. Eu tinha comprado lenço, tinha comprado peruca. E eu peguei e falei assim, realmente, não caíram. Eu tinha cortado ele bem curtinho. E ele pegou e falou assim pra mim, você é uma mulher de muita fé. E eu concordei, porque eu falei assim, realmente, Deus foi 100% na minha vida, porque foi nessa época que eu realmente entendi o que era gratidão. Porque gratidão é você realmente ser grata quando não há possibilidade de agradecer. E foi nesse momento que eu trouxe a gratidão. Eu lembro que eu tinha picos de gratidão, foi uma coisa totalmente extrema. A minha processo de quimioterapia foi totalmente leve. Praticamente eu tive os aspectos do corpo que sofreu, eu emagreci muito e tal. Mas a questão de mentalidade, eu voei. E foi nessa época que eu comecei a ser chamada para dar palestras. E as primeiras palestras minhas foram chocantes. Comecei a dar sobre Outubro Rosa, mas tinha muitos vícios de linguagem, muita alimentação para Outubro Rosa. Mas a primeira palestra, mas assim, era um grupo pequeno de pessoas, um grupo pequeno de mulheres, mas realmente a minha primeira palestra para público voltado para desenvolvimento pessoal, eu travei. As pessoas na minha frente, nós estávamos em 3 palestrantes, e eu peguei o microfone,
Porque todo mundo falou assim, você vai fazer abertura, Mari. E eu era mais inexperiente. E eu falei assim, não, eu não vou. Não, você vai fazer abertura. Tá, fui, corajosa fui, mas chegou lá. E agora? Eu travei, fiquei segurando o microfone e eu não falava, só falei, olá, boa noite, meu nome é Mara. E eu fiquei. Aí um dos palestrantes veio, tirou o microfone da minha mão e falou assim, Mara, tá tudo bem, mas pode vir que a gente dá continuidade. E depois daquilo, eu fiquei tão chocada, tão com sentimento de fracasso. Eu cheguei em casa, depois eu até consegui falar no microfone, mas foi totalmente sem técnica, foi horrível. Te gerou um trauma muito forte. Acho que as pessoas nem entenderam muito o que eu tinha falado naquele momento. Aí eu cheguei em casa, eu peguei e falei assim pra mim, tô envergonhada, eu tô frustrada, foi horrível, o sentimento tá péssimo, mas foi como eu fiz lá na doença. Eu sempre ressignifico de uma forma muito poderosa todas as vezes. Eu olhei pra mim, coloquei a mão no coração e falei assim, eu nunca negarei palco. Eu não nego palco. Ou seja, eu poderia falar assim, palco não é pra mim. Comunicação não é pra mim. Perspectiva. E eu falei assim, nunca mais nego palco. E eu comecei sem oratória, do jeito que eu tinha, eu fui. Mas não tinha até então um certo resultado, mas eu estava mais indo contar a minha história. Mas no decorrer do tempo, quando eu imergi mais, eu estava mais na frente das pessoas, já não estava com tanto medo assim. Mas quando eu tive acesso às técnicas, a transformação que a Vox Will me trouxe foi gigantesca. E por onde eu passo hoje, as pessoas falam, caramba, você se comunica super bem. Caramba, você fala super bem. O jeito que você fala, se expressa, eu consigo entender. Aí eu até brinco e falo, vamos lá na Vox fazer o curso. Então, essa foi a minha trajetória. Foi uma trajetória linda. E foi assim que eu tive encontro com a Vox também. E hoje, eu sendo facilitadora, eu falo, eu sou improvável. Eu sempre conto para os alunos a minha história, mas eu falo, não negue palco. Vai do jeito que você está. A segurança, ela vem com o tempo, se você estiver decidido a passar por esse processo de transformação. Você falou dessa ressignificação, dessa mudança de perspectiva, principalmente, vou usar o termo traumas, principalmente alguns traumas que ocorreram na sua vida. E pode, então, se dizer que foram a partir desses momentos que surgem essas metas e objetivos. Ressignificar. Sim. É importante para que eu atinja essas metas e os objetivos. O que você considera por metas e objetivos que você traz nesse livro? Por que esse título e por que metas e objetivos são tão importantes? Metas e objetivos são totalmente importantes. Pensa no seguinte, todos nós temos problemas. Alguns mais, outros menos. Uns, mas já estão aí resolvendo essas questões. Mas o que acontece? Todos os nossos problemas, pode ser que algumas coisas você não tenha controle, são fatores externos, mas a gente pode ter um posicionamento legal mediante ao que você não tem controle. Mas todos os problemas que a gente tem, ou é por falta de uma visão positiva de futuro, porque você não consegue olhar para frente, enxergar algo positivo e construir algo a partir daí, ou é por omissão, não, coloca debaixo do tapete, deixa do jeito que tá, fica assim mesmo. Ou é por rebeldia mesmo. Então, muitas pessoas não têm a capacidade de olhar para o seu problema e resolver. O que acontece? Elas colocam para resolver o problema quando vem o problema. O problema veio, então eu vou resolver. Por que isso acontece? Porque todos nós temos orgulho, todos nós temos ego. O nosso orgulho, o nosso ego não deixa a gente reconhecer o comportamento mal, os maus hábitos que a gente tem. E a gente permanece ali no mesmo jeito, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes e apagando um incêndio. Porque metas e objetivos vai muito além de um comportamento, tá? Por exemplo, se tudo que a gente faz é uma semente, pensa comigo, André, tudo que a gente faz é semente, você concorda? O pensamento é uma semente? Sim. A comunicação é uma semente? Sim. Uma ação é semente? Que é um comportamento é uma semente? Todos os dias a gente está plantando uma semente, Sim. Concorda? Então, uma hora isso vai florescer. Por que, então, que nós, me incluindo aqui, porque eu também estou no processo de transformação, por que nós não trazemos, então, metas claras ou específicas, uma visão positiva de futuro, para que a gente comece a plantar, a partir de agora, sementes boas? A todo momento, todos os dias. dias. E a grande maioria das pessoas não fazem isso. O problema vem.
para depois querer resolver. Só que aí ela se envolve no problema dela, ela se envolve no problema dos outros e ela não tem tempo de resolver nem o dela e nem o dos outros e ela vive uma vida frustrada. Então, metas e objetivos, por isso que eu falo, é além do comportamento, tá? É a gente olhar para aquilo que a gente está plantando hoje, isso aqui não vai me levar para um caminho legal. A gente olha para os nossos resultados. Poxa, se esse resultado que eu estou colhendo na minha vida hoje não está me satisfazendo, aí eu preciso olhar para o meu comportamento. O que eu estou plantando? Mas o que a maioria das pessoas fazem? Julga governo, julga pai, julga mãe. Ah, porque meu pai me botou essa crença, meu pai me botou esse bloqueio. A culpa é do mundo, Mas a mudança mas não a vem. pessoa, ela não quer mudar. O orgulho dela não deixa. A questão da mudança, até uma conversa nossa nos bastidores, você me falou sobre distração. Distrações. O quanto uma distração, ou as distrações impactam diretamente Totalmente. isso. As distrações impedem a gente de viver no caminho e executar as ações que levam a gente para os nossos objetivos. O que são distrações? É tudo aquilo que não deixa a gente executar para chegar lá onde a gente quer. Por exemplo, as redes sociais hoje é um grande vilão. As pessoas passam horas nas redes sociais. Horas no Instagram, no TikTok, mas ela não para, não coloca, como se diz, a bunda na cadeira para falar assim, eu preciso sentar e planejar o meu ano. Ou eu preciso sentar e planejar os meus próximos 3 meses. Mas aqui eu não estou falando de tarefas, tá? Porque tarefas todo mundo tem. Você não vai findar, lavar roupa, passar casa, um trabalho que você já está. Não acaba. Mas qual que é a ação que leva você para a conquista desse objetivo? A gente não encaixa. É o processo. A gente só encaixa tarefas. Mas aquilo que produz ganho na nossa vida, que são as metas, a gente vai procrastinando. Porque as distrações não deixam a gente executar. Muito bem. Vendo seu livro, tem uma parte que você usa um termo chamado shalom. Shalom. E aquilo me chamou muita atenção, de que você me falou sobre. Sim. Eu queria que você comentasse. Tá. Na verdade, o shalom vem da metodologia. A Febracis traz muito isso. A minha formação foi na Febracis. E quando eu tive acesso a essa informação, para mim, foi assim, maravilhoso. Virou a chave. Falei, meu Deus, o que eu estou arrumando? O que significa shalom? Paz, saúde, prosperidade. Tá? Isso é um termo judeu. Os judeus utilizam bastante isso. Então, para que haja paz, saúde e prosperidade, tem algumas coisas que precisam acontecer na sua vida. Então, tem um termo assim, ó, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Onde tem coisas quebradas, onde tem coisas faltando e onde tem coisas fora do lugar, ali vai ter problema. E isso se encaixa para tudo. Para tudo. É impossível você ter paz na sua vida se existem coisas quebradas, faltando e fora do lugar. Impossível você ter paz se dentro do teu casamento tem algo quebrado. Se ali tem algo faltando, se ali tem algo fora do lugar. E as pessoas estão com problema no casamento e achando que está tudo bem, achando que é normal. Pais não conversam com os filhos e acham que isso é normal. Ali tem um casal. Meu valor é família. Mas aí você vê, porque hoje está muito igual, tá? Ou a mulher, ela sempre está flertando com outros homens, ou esse homem está sempre flertando com outras mulheres. Existe uma certa traição ali pelas redes sociais ou pessoalmente. O que acontece? Você está trazendo coisas quebradas para dentro desse relacionamento. Quando tem coisas quebradas, existem lacunas. E quando existe lacunas, o que entra ali? O caos. É onde as coisas vão parando de fluir. Então, o shalom, para que serve o shalom? Para desautorizar o caos na sua vida. É para que realmente você feche as brechas para o mal, porque o mal ele trabalha onde tem coisas quebradas, coisas faltando, coisas fora do lugar. Começa da sua casa. Entra na sua casa. O que está quebrado? O que está faltando? O que está fora do lugar? Começa pelos quartos. Começa pela cozinha. Vai na varanda. Conserta, pinta, arruma, compra. Começa pela sua casa. Na hora que sua casa estiver organizada, aí você vai ter estrutura para você começar a se corrigir. Quais são os comportamentos que eu ainda não tenho, mas eu estou abrindo lacuna para que doenças venham? Quantas pessoas falam, meu valor é família, mas todo dia está plantando ali um vício. Um vício. Às vezes é uma atividade física que não faz,
é uma alimentação legal que não tem. Às vezes, tem gente que bebe socialmente, mas tem gente que cada vez mais está afundando no alcoolismo, drogas, tudo quanto é coisa. Aí a pessoa está abrindo uma lacuna e o caos, ele entra. Então, vem enfermidade, vem divórcio, vem muitas coisas, porque existem coisas quebradas. Aí a pessoa fala assim, de repente, meu casamento acabou. Não acabou. Na verdade, é sempre uma bola de neve, porque as coisas elas vão Já se tinha coisas acumulando quebradas, nesse faltando momento. fora do lugar. De repente, eu perdi meu emprego. Não. Ali já estava quebrado, faltando em alguma coisa fora do lugar. Ou seja, a semente que a gente vem plantando diariamente, por que a gente teve essa colheita ruim? Porque a gente não teve a capacidade de olhar e corrigir esse comportamento. E antecipar comportamentos bons. E a gente só deixa para fazer isso quando o problema vem. Por isso que metas e objetivos é muito importante. E esse livro, ele não fala simplesmente de metas e objetivos. Ele vai muito para dentro, para o seu interior. Como é que você começa a organizar primeiro a sua mente? A organizar primeiro os seus sentimentos, a organizar primeiro a sua comunicação. Aí a gente entra nas distrações, a gente entra em crenças, em manifestações de orgulho. E a gente vai para essa questão do shalom também. E a gente vou pegando por todos esses lados para depois você trazer coisas novas. Porque é impossível também você instalar metas novas se ainda existe pendência. Na sua visão, é importante, então, para metas e objetivos, principalmente, é o que a gente está falando, que eu tenha alinhado de uma forma muito evidente, questão espiritual, física, mental, independente da religião, mas espiritualidade, Tudo. de forma física, mental. É necessário esse alinhamento, então? Totalmente, porque a nossa vida tem 11 áreas, certo? Família, casamento, filho, saúde, servir, financeiro, profissional, espiritual, emocional. Mas partindo para esse lado que você trouxe, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, você se alimenta, faz atividade física. Ok, coloca metas para isso. A questão espiritual, nós somos espírito. Não tem como fugir, nós estamos vivendo uma experiência espiritual. Então, se você não cuida do teu espiritual, vai ficar um buraco gigante. E eu sempre falo, é um buraco que só Deus preenche. Então, você tem que trabalhar, colocar metas para ter um relacionamento bom com Deus. Cara, como? Devocional, você lê Bíblia, lê bons livros, você tem intimidade, você faz jejum, você ora, você corrige os seus comportamentos, se arrepende dos seus pecados, você perdoa a si mesmo, se liberta da culpa, você vive os princípios. Porque uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você praticar a palavra e viver. E tem a parte emocional, onde você precisa colocar metas também para curar as suas emoções, para curar as suas questões, os seus buracos, as suas travas, tudo aquilo que te deixa preso em crenças limitantes, que não deixa você se superar e ter resultados diferentes. Muito bem. E para a gente chegar na nossa quase finalização... Você ajuda pessoas, você trabalha com desenvolvimento pessoal. Como funciona, por exemplo, uma mentoria com você? Eu quero que você contribua comigo ou com a minha família com relação às minhas metas e objetivos. Como que funciona esse programa junto com a Mara? Tá. Aí, na verdade, tem o programa individual, que são de 12 a 15 encontros. E ali, primeiro, eu traço... Como que está o estado atual da pessoa? Porque isso primeiro tem que ser tratado, porque senão tem pessoa que tem dificuldade de até olhar para a própria vida, porque ela não sabe como a vida dela tá. E depois, partindo de como a vida dela tá, depois o que ela deseja. E tem gente que realmente não tem sonhos e tem muita dificuldade em enxergar algo diferente, porque ela está acostumada com aquela vivência ruim. A vida como ela está, a vida que eu desejo, e a partir daí eu preciso construir ações, comportamentos, mudança de mentalidade, para que a pessoa ela chegue nesse objetivo. E viver essa jornada, viver essa construção. Aí, na verdade, são de 12 a 15 encontros, às vezes leva em média 2 horas e meia cada encontro, um encontro uma vez por semana,
ou a cada 15 dias, dependendo da demanda. Então, tem tanto encontros individuais, às vezes empresas fecham pacotes também, às vezes leva inteligência emocional para a empresa, leva inteligência emocional para o time. Então, é toda essa construção voltada para metas e objetivos, que também trabalha a espiritualidade, trabalha a questão de crenças. Você ajuda a pessoa a formatar as ações dela, a Isso, enxergar o a que trazer ela precisa. consciência dos maus comportamentos, das más ações, dos más hábitos e construir novos comportamentos. Ou seja, você precisa deixar de ser quem você é. É doloroso. Você precisa abandonar aquilo que te machuca. E é difícil porque todos nós estamos viciados. E quando você abandona aquilo que você gosta, que traz prazer, mas para um bem maior, aí sim você tem capacidade de mudança. E deve ser muito louco, que deve enxergar isso só lá na frente. Só. Que é uma semente. Para fechar, caso as pessoas queiram adquirir o seu livro, é possível? Está à venda? É possível, ainda vou fazer o lançamento dele, tá? Tá muito próximo, mas já está à venda, caso as pessoas queiram entrar em contato. Tem as minhas redes sociais também, que o Instagram é Mara Perente, e tem o meu contato, que é o 16 98836 2283. Muito bem. Mara, muito obrigado, parabéns pela conclusão do curso, da pós. Muito obrigado aqui pelo nosso papo, pelas dicas valiosíssimas. E esse foi o nosso VoxCast, Vox to You Franca, muito mais que Obrigada. oratória. Valeu! Valeu!